Olá, crianças. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, estamos no meio da semana, dia 24 de março de 2021. Vamos ver o que nós temos preparado para a aula de hoje? Vamos dar uma olhadinha na nossa rotina. Quarta-feira, eu vou ampliar aqui um pouquinho para vocês. Quarta-feira, 24/3. Estamos chegando ao final do mês, hein, criançada? Nós temos aí um texto e a interpretação. Que texto é esse? O leão e o ratinho. E em matemática, nós temos material dourado, com atividades envolvendo material dourado com decomposição numérica, tá? Então, eu vou abrir para vocês o roteirinho de atividades para a gente fazer a leitura dessa fábula. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma fábula? Que tipo de texto é esse? Quais são as principais características? A fábula é um texto onde geralmente as personagens são animais, objetos ou seres inanimados que agem e pensam como gente. Você já pensou nisso? Muitas vezes eles vão pensar, tomar decisões, vão enfrentar conflitos e agir como se fossem seres humanos. Muito legal. E no final, qual é a principal característica de uma fábula? No final, a fábula tem a moral da história, ou seja, ela sempre traz uma lição de vida, uma reflexão para nós, seres humanos. Então, vamos ler juntos essa fábula para a gente refletir a respeito. Vamos lá, eu vou compartilhar o roteirinho, tá? Acho que eu cliquei errado, pessoal. Vamos novamente. Então, nós temos aí o leão e o ratinho. Certa vez, um ratinho e seus dois irmãos estavam apostando corrida na floresta. Quando, distraidamente, o ratinho tropeçou, caindo sobre as patas de um enorme leão, que dormia na relva macia. O leão acordou assustado e, nervoso, prendeu o ratinho em suas patas, querendo comê-lo de uma só vez. O ratinho pediu desculpas e prometeu nunca mais perturbá-lo. Com dó, o leão o soltou. Alguns dias depois, o leão caiu numa armadilha de caçadores, ficando preso numa grossa rede, suspenso no ar. O ratinho, que passava por ali, escutou os rugidos dele e foi ver o que estava acontecendo. Ao vê-lo preso na rede, o ratinho roeu-a com seus dentes afiados, libertando o leão. Desde então, o leão e o ratinho tornaram-se grandes amigos. Qual a moral da história? Boas ações não são esquecidas. Essa fábula é uma fábula de Êxodo, que foi adaptada por Adson Vasconcelos, tá? Então, pessoal, observem aí que lição essa fábula traz para nós. Então, o ratinho brincando lá com seus irmãozinhos na floresta, tropeça, cai e acaba acordando, cai bem ali nas patas de um leão, né? Que é considerado o rei da selva, né? Ele é feroz. Geralmente, os leões alimentam-se de ratos, né? Porque os leões são carnívoros. E o que aconteceu? O ratinho, né, humildemente pediu: me perdoe, eu prometo, da próxima vez eu terei mais cuidado, né? Então, ele demonstrou ali essa humildade. E o leão, penalizado, né, libertou ele, não se alimentou, não fez do ratinho, né, uma refeição para aquele dia.
Passado algum tempo, olha só o que aconteceu. Quem imaginaria que um ratinho, um ser tão pequenininho, poderia libertar um leão, né? Mas, infelizmente, ele caiu, né? Ele foi presa de alguns caçadores. Caiu numa grossa rede, ficou preso nas alturas, né? E o ratinho passando por ali ouviu, né, o rugido do leão. E quando ele foi observar, era o mesmo leão, né, que havia tido uma boa ação para com ele. Esse leão que havia libertado ele, né, no momento de agonia, porque pensa um ratinho nas patas de um leão, né? Realmente assustador. Então, o que ele fez? Ele se lembrou que o leão foi generoso com ele, né? O leão teve uma ação legal, né? O leão o libertou quando ele pediu. E ele fez o quê? Ele fez em troca. Ele também quis dar o privilégio do leão se sentir livre. Foi lá com seus dentinhos afiadinhos, roeu a rede e o leão foi liberto. Qual é a lição? Boas ações não são esquecidas, né? Nós podemos encaixar, né, com uma fala muito adequada para os dias atuais também, né? Gentileza gera gentileza. Então, geralmente, quando nós fazemos algo bom para alguém, né? Muitas vezes esse algo não é esquecido. As pessoas são gentis, as pessoas retribuem, tá? Então a gente faz algo legal e a gente, no momento que a gente mais precisa, né, nós encontramos pessoas que também fazem por nós aquilo que nós precisamos no momento, tá bom? Então nós vamos agora ver qual é a atividade referente a esta fábula. Vamos lá. Nós temos aí a interpretação. Deixa eu ajustar a página aqui. Compreendendo o texto. Número 1, quais são os personagens principais da história? Essa não está difícil, né, pessoal? Está muito fácil. Quais são os personagens principais da história? 2, em que local a história se passa? Ou seja, onde esse fato aconteceu? Muito fácil, né, galera? Vamos lá na 3. Porque no início da história, o leão ficou assustado e nervoso. Então, ele estava acontecendo algo ali com o leão, né? Mas de repente, ele ficou assustado, ele ficou nervoso, né? O que houve ali? 4. Segundo o texto, ou seja, de acordo com esse texto, por qual motivo o leão soltou o ratinho? O que aconteceu ali naquele momento que o leão acabou decidindo libertar ali o ratinho? Por quê? 5. Todas as ações da história se passam no mesmo dia, ou seja, tudo o que aconteceu, né, nessa história aconteceu no mesmo dia? Explique. Então, se você colocar que sim, você tem que explicar por quê que você chegou a essa conclusão. Se você colocar que não aconteceu no mesmo dia, você também tem que explicar, tá? 6. O ensinamento que aparece no final da fábula é chamado de moral da história. Qual é a moral desta fábula? Copie. Então, aqui no final do texto, nós temos a moral. Então, é importante que você copie esta moral. No texto, quem não se esqueceu de uma boa ação? Então, um dos personagens não se esqueceu da boa ação do outro personagem. Qual boa ação foi essa? Explique. Então, um personagem não se esqueceu da boa ação do outro.
Qual foi essa boa ação? O que você pode explicar sobre essa boa ação? C. Qual destas frases não serve como moral da fábula lida? Então, nós vamos ver que algumas frases aqui também se encaixam nessa moral, nesse ensinamento, nessa lição. Mas uma frase não se encaixa. Então, vamos ver. Pense no sentido real dessa frase. Reflita, né, o que ela traz de ensinamento e de conhecimento para você. O bem se paga com o bem. Uma boa ação merece retribuição. Os pequenos também podem ajudar os grandes. A mentira tem pernas curtas. Então, qual dessas frases que não se encaixa? Aí nós temos 3 frases que poderiam ser usadas sim ao término dessa fábula, mas uma delas não se encaixa. Assinale aquela que não se encaixa. Número 7. O que você achou da atitude do ratinho de salvar o leão? Explique. Então, você vai explicar para mim o que você achou, né? O ratinho ali naquele momento, um ser pequenininho, parecendo indefeso, né? Salvando o leão daquela rede, né? Daquela emboscada que havia sido preparada. Na sequência, pessoal, vocês terão a segunda folhinha, a produção de texto. O leão e o ratinho tornaram-se grandes amigos. Então, o texto ressalta isso para a gente. Imagine que hoje, quarta-feira, dia 24, é o dia do amigo e um vai mandar um cartão para o outro. Escreva uma mensagem em cada cartão, como se você fosse a personagem correspondente. Então, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Aqui nós temos 2 espaços, tá? Olha só. Feliz Dia do Amigo. De ratinho para leão. Então, aqui vocês vão imaginar que vocês são o ratinho dessa história, tá? Porque nessa história que eles se tornaram grandes amigos. E então, você vai escrever um bilhetinho, tá? Um cartãozinho para o leão. Imagine que você é esse rato da história, né? Então, você se tornou amigo do leão. Em contrapartida, né, nós temos aqui o outro, né, cartãozinho. Feliz Dia do Amigo, de leão para ratinho. Então, aqui vai ser o oposto. Você vai se imaginar como o ratinho da história, aliás, o leão da história, e vai escrever para o ratinho. O que será que o leão diria para o ratinho nesse dia do amigo? O texto nos mostra que eles se tornaram grandes amigos. Então, coloque a sua imaginação para funcionar. O que será que um grande amigo pode escrever para o outro no dia do amigo? Né? O que será que eles podem considerar nesse momento de escrever o cartãozinho um para o outro? Tá? Eu quero que você escreva coisas bem legais, tá? Gravem um vídeo me contando, tá? Lendo para mim o que o ratinho escreveu para o leão, o que o leão escreveu para o ratinho. Eu amo receber os seus vídeos. E, posteriormente, nós temos uma atividade de ortografia. Vocês se recordam o que é ortografia? É a maneira correta de escrever as palavras. Pessoal, eu já comentei com vocês que a nossa língua portuguesa, ela é muito cheia de regrinhas, tá? À medida que nós vamos escrevendo, que nós vamos lendo, que nós vamos praticando, nós vamos registrando, ó,
na nossa cabecinha a forma correta de escrever as palavras. É muito importante que você faça essa atividade com atenção. Então, nós vamos fazer a cruzadinha legal do G ou Q, tá? Então, observem. Então, eu vou dar um exemplo aqui, olha. Nós temos esse objeto. Que objeto é esse, né? Essa gravura de um objeto. É um leque. Então, olha aqui a dica, né? Leque. Lembre-se que é dígrafo, tá? E aqui, o que nós temos? Uma mangueira. Então, observe aí. Mangueira. Observe que todos os quadradinhos devem ser preenchidos, galera. Não pode ficar quadradinhos em branco. Muitas vezes, nós pronunciamos as palavras, né? Não da forma que nós temos que escrevê-las. Por exemplo, aqui, muitas vezes nós dizemos mangueira. Mas qual é a forma correta de se escrever? Mangueira, tá? Na nossa fala, muitas vezes nós não pronunciamos o i com tanta ênfase, tá? Mas a palavrinha escrita tem o i. Então, você vai analisar cada uma dessas gravuras e colocar o nome delas dentro dos respectivos quadradinhos, tá? Na sequência, complete e encaixe as palavras na cruzadinha. Quadro. Ah, olha só, uma dica, acabei de perceber. Então, você vai usar G ou Q. Olha que legal. Você vai completar as palavras, tá? Isso vai facilitar o seu trabalho. Quadro, né? Então, que letrinha que tá faltando aqui? O G ou o Q? Que. Então, você coloca que. Isso vai facilitar porque quando você tiver que... Cadê o quadro aqui? Aqui o quadro. Então, você já vai saber exatamente como é que se escreve a palavra quadro. Olha aqui, ó. Coeiro. É coqueiro ou cogueiro? Coqueiro. Aqui também nós teremos o que. Então, você pode, à medida que você vai completando aqui, você pode voltar na cruzadinha e encaixar a palavrinha aqui. Olha aqui, o coqueiro. Então, você vai C-O-Q-U-E-I-R-O. Coqueiro. E assim sucessivamente. Leque, coati, girafa, galinha, quitandas, égua, linguiça, liquidificador, régua, esquilo, relógio. E aqui? Ai, ai, ai. E aqui? Figo, isqueiro, caqui, aquário, mangueira e faqueiro. Então, você completa aqui e volta e encaixa as palavrinhas nos seus devidos lugares. Tá bom? Essas são as atividades de português. Tá? Não esqueçam de gravar a leitura, né, dos bilhetes que o leão escreverá para o ratinho e o ratinho para o leão. Envie para mim, que eu amo assistir os vídeos que vocês fazem. Em matemática, professora, o que nós faremos? Então, vamos verificar aqui. Matemática, nós trabalharemos com material dourado, tá? Eu vou deixar, tá? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link
para que vocês cliquem para assistir um vídeo explicando um pouquinho sobre decomposição numérica, composição ou decomposição numérica, tá? Nós vamos pensar um pouquinho, né, sobre aquele assunto que nós já estamos falando, sobre unidades, dezenas, centenas, tá? Nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Então, depois que vocês assistirem o vídeo, vocês deverão fazer essa atividade, tá? Coloquem a data no caderno de matemática, tá? O cabeçalho. Observe as peças de material dourado para completar o quadro valor de lugar. Lembre-se que eu disse, né, nas outras atividades anteriores, que cada algarismo vai ocupar um lugar, uma casinha, ou seja, uma ordem, tá? Então, nós temos aqui, nós vamos trabalhar com placas, barrinhas e cubinhos, tá? Quando vocês completarem aqui, vocês vão descobrir que número será formado, tá? E vocês deverão escrever por extenso. O que é escrever por extenso? Escrever o nome do número. Então, nós temos aqui, olha, as plaquinhas. Cada plaquinha representa uma centena. Cada barrinha representa uma dezena. E cada cubinho representa uma unidade. Então, olha só, uma centena vale quanto? 100. Uma dezena, 10. Uma unidade, 1. Então, vamos observar aqui como é que ficaria o primeiro, porque os demais vocês farão sozinhos. Então, nós temos aqui, olha, deixa eu olhar aqui na minha folhinha, porque o computador está um pouquinho distante, eu estou com dificuldade para ver quantas plaquinhas nós temos aí. Nós temos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 plaquinhas, tá? Então, 5 centenas. Então, você coloca 5. Então, olha só, se cada plaquinha vale 100, então vamos imaginar cada dedinho valendo 100. 100, 200, 300, 400, 500. Então, olha só, 5 centenas é 500. Você coloca aqui embaixo. Quantas barrinhas, ou seja, quantas dezenas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quanto vale cada dezena? Vale 10. 10, 20, 30. 3 dezenas. Então, coloque o 3 aqui. Quanto vale? 30. Acrescento 30 aqui, tá? E quantos cubinhos, ou seja, quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Você vai preencher o quadrinho aqui, tá? O quadro. E aí, 6 unidades equivale a 6 unidades. Então, vamos lá? 5 centenas, 500. Mais 3 dezenas, 30. 500 mais 30, 530. Mais 6, que é igual a 536. Tá? E assim vocês deverão fazer nas demais atividades. Ah, não. Antes de passar para de baixo, vocês deverão escrever por extenso. Então, né, nós vamos escrever 536. Tá? Então, pensa direitinho, porque nós já trabalhamos com as palavrinhas com o NH, lembra? O dígrafo. 500, tá? E assim vocês deverão fazer com as demais atividades, sempre colocando quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades, fazendo a composição numérica e escrevendo como se lê. Tá bom? Eu acredito que essas explicações podem ter ajudado você. Mas,
se você ficar com dúvidas, você deve mandar um recadinho para mim no WhatsApp, que eu estarei explicando para você novamente, tá? Façam tudo com muita atenção, com muito capricho. Não se esqueçam de separar as atividades. As primeiras foram atividades de português. Deverão ser coladas no caderno de português logo após vocês colocarem o cabeçalho com a data de hoje, tá? E essas últimas atividades, essa última folhinha, deve ser colada no caderno de matemática após vocês colocarem a data de hoje, tá bom? Por hoje é só. Amanhã voltarei com mais atividades. Um abraço, grande beijo, fiquem todos com Deus.